O nosso texto está em Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 18. Mas aí eu coloquei do verso 11 até o verso 16 apenas. Então nós podemos acompanhar. Se você quiser, acompanha na tela ou na sua Bíblia. Diz assim, ó. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus, e em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe, podem falar juntos, e lhe agradeceu. Não é? Esse é o nosso tema de hoje à noite. A gratidão abre caminho para a bênção e a ingratidão fecha. Tá? Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. A gratidão abre caminho para a bênção e a ingratidão fecha. Nós estamos dedicando, como todos os anos, o mês de novembro ao mês de ações de graças. E abriu esse mês a pastora Laudelina com 1 Tessalonicenses 5,17, que fala, agradeça em todas as situações. Ela trouxe informações importantes sobre até os benefícios físicos e psicológicos que tem a pessoa que é grata. À noite, nós tivemos a mensagem: seja grato pelo ministério do Espírito Santo na sua vida. Então, aquele que tem estado ao seu lado desde que você conheceu a Cristo e tem feito muitas coisas que nós vimos lá em João 14 e João 16. E hoje pela manhã, nossa seminarista Eliane, usando o Salmo 100, que fala sobre servir a Deus com alegria, e se eu entendi bem, ela nos mostrou que o que dá condição a alguém de servir a Deus com alegria, ela tem uma profunda gratidão por aquilo que Deus fez na vida dela. E ela deu um testemunho maravilhoso, tá? Do que Deus fez na vida dela e que, a partir de então, ela serve a Deus com alegria. E agora à noite, então, nós vamos nesse texto muito conhecido. Eu já preguei aqui na nossa igreja pelo menos talvez umas 3 vezes nesse texto e muitas vezes ao longo da minha vida, não sei quantas, mas a palavra de Deus ela não muda de significado, mas ela permite a você ver ângulos diferentes. E hoje à noite nós vamos ver alguma coisa diferente. Eu fui muito abençoado. Eu desejo que, se eu fui, você seja também. Primeiramente, você sabe qual é a diferença entre gratidão e educação? A gratidão, ela é um sentimento de reconhecimento. Por saber que uma pessoa fez uma boa ação, ou te prestou um auxílio, né? Ou prestou um auxílio em favor de outra. A gratidão, ela se torna uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. E aí eu lembrei bastante do testemunho da irmã Eliane hoje pela manhã, né?
Então, a transformação que Jesus fez na vida dela, no seu interior, quando ela conhece a Cristo com 30 anos, uma das maneiras dela demonstrar a gratidão foi decidir servir a Deus com alegria. Então, gratidão é um sentimento de reconhecimento. E que esse sentimento se torna como que uma dívida de gratidão. O que seria, então, uma boa educação? Quando nós usamos o obrigado ou muito obrigado. Então, uma pessoa educada é aquela que diz, por favor, obrigado ou com licença. Ela usa essas expressões sabendo que elas são a norma de boa convivência. Por que é interessante você ver essa diferença entre boa educação e gratidão? Porque às vezes nós pensamos que quem diz muito obrigado é uma pessoa grata. E você está vendo que não quer dizer isso, necessariamente. Então veja só. É possível que uma pessoa seja educada e utilize a expressão muito obrigado, sabendo que ela faz parte das regras de boa convivência, mas ser ao mesmo tempo uma pessoa ingrata. Por outro lado, também é possível que uma pessoa saiba praticar a gratidão, mas não seja treinada a usar as expressões de boa convivência, por exemplo, muito obrigado. Então, você ser uma pessoa que pratica a gratidão é uma coisa. Você ser uma pessoa que está sempre dizendo muito obrigado é outra coisa. Tá? O ideal é que você consiga atender os dois lados. Né? A prática do muito obrigado, mas saber praticar a gratidão, que eu diria seria um degrau acima. Tá? Então você tem o muito obrigado e você tem a gratidão. Então vamos voltar ao nosso tema, feita essa distinção, essa diferença, porque não quero que alguém que pense aqui que é muito educado e que tudo agradece, que ela pense que ela é uma pessoa que pratica gratidão. Tá? É possível ser bem educado, usar essas boas normas de convivência e não ser uma pessoa que tem gratidão. E é possível também alguém que tenha a prática da gratidão, mas não foi treinada nessas boas normas de convivência. Então, a gratidão, ela abre caminho para a bênção e a ingratidão, ela fecha. Eu quero deixar com você hoje à noite só 3 lições desse acontecimento em que você viu lá na leitura do texto, parece que, como nos demais casos, foi mais um milagre intencional de Jesus. Os milagres de Jesus são intencionais, eles são pedagógicos. Eles não são para deixar você simplesmente encantado porque ele é poderoso. Ele tem um objetivo de ensinar a você alguma coisa sobre Deus e sobre nós. E creio que esse milagre, o destaque do milagre é a atitude de gratidão. Focalizar os meus olhos e os seus para aquilo que a história relata. Que uma pessoa demonstrou a sua gratidão a Jesus por aquilo que Jesus tinha feito para ela. E as outras não. E o que nós aprendemos dessa passagem, a cura de 10 leprosos, Jesus está descendo para Jerusalém. O fato acontece, o escritor relata para nós a geografia do acontecimento. Ele está na divisa entre Galiléia e Samaria, e era um povoado, ou seja, não era uma cidade grande, como Cafarnaum, era uma cidade pequena,
Todo mundo conhecia aqueles 10 leprosos, por ser uma cidade pequena. E Jesus passando ali nos limites geográficos desse povoado, como os leprosos tinham que ficar do lado de fora da cidade, né, eles viram Jesus passando com a sua comitiva. Não sabemos, mas de alguma maneira eles conheciam Jesus, tinham ouvido falar de Jesus, e eles clamaram a Jesus e pediu que Jesus tivesse piedade deles. O texto que nós lemos juntos diz que Jesus então falou para eles, vão e se apresentem aos sacerdotes. Os sacerdotes ficavam em Jerusalém, para onde Jesus estava indo. E considerando que naquela época eles se locomoviam praticamente a pé, com exceção de soldados e pessoas mais ricas, que eram cavalos e carruagens, o povo em geral era a pé, então era uma boa distância para ir a pé dessa região até Jerusalém. Mas o que acontece é que o texto diz que eles foram curados no caminho. Não foi quando eles chegaram em Jerusalém. Eles não chegaram a chegar em Jerusalém. Eles não chegaram a se apresentarem para os sacerdotes. O texto diz que no caminho eles olharam para si mesmos e perceberam que já estavam curados. Então, neste momento, um deles se destaca dos demais, que foi um leproso samaritano. Então, parece que Jesus quer nos mostrar que os outros 9 eram leprosos judeus. É Jesus quem fala, somente este samaritano voltou para agradecer. E o que nós temos de diferente nele? É que a gratidão, ela foi externalizada por ele em 2 aspectos: por palavra e por ação. Por palavra e por ação. A pessoa que tem gratidão, ela não é um grato silencioso, nem oculto. Ele não foi um grato silencioso nem oculto. Ele para a sua caminhada para Jerusalém, e a gratidão era uma coisa para ele tão importante que não importava mais para ele fazer outra coisa do que voltar para agradecer. As pessoas que são gratas são assim. Outros compromissos ficam para depois. Ela muda toda a sua agenda, porque ela considera que naquele momento mais importante é ela externalizar a sua gratidão para alguém por palavra e por ação. Não é? Lembra lá da definição no início, né? Gratidão é um reconhecimento que alguém te fez um favor ou te prestou um auxílio. Não é? E Jesus tinha feito isso, ele havia demonstrado a sua piedade, ele havia atendido o pedido que eles fizeram. Então, o samaritano, ele nos deixa essa lição. Pessoas que praticam a gratidão a externalizam. Elas verbalizam. Olha, eu quero te agradecer por isso e por isso. Não é só no coração. Deus sabe que eu sou grato. Não. Jesus sabia, mas só um externalizou. Então, ele volta, ele externaliza sua gratidão a Jesus por palavra e por ação. Por palavra, porque ele volta louvando a Deus, então dá a entender que ele volta já reconhecendo a divindade de Jesus, que ele tinha sido curado, não porque Jesus era apenas um mestre. Se você observar no texto, os 10 clamam como? Jesus, mestre, tende piedade de nós. Eles não falam Jesus, Messias.
Porque se eles falassem Jesus Messias, eles estavam reconhecendo a divindade de Cristo. Mas eles falam Jesus Mestre. E não tinha só Jesus de Mestre em Israel. Havia outros rabones. Mas esse que externaliza sua gratidão é porque quando ele se vê curado, ele entende algo a mais sobre Jesus que os outros não entenderam. Se eu estou curado, nem cheguei em Jerusalém, nem ainda me apresentei ao sacerdote, então eu não estou curado porque cumpri um rito da lei judaica. Eu estou curado porque aquele que falou tem esse poder. Então ele volta, a Bíblia diz que dando glória e louvando a Deus em voz alta. Então ele já volta reconhecendo a divindade de Jesus, e isso é comprovado pela sua ação em dois aspectos: a ação de voltar, e quando ele volta, ele se prostra. E no meio do entendimento dos judeus, prostrar-se só diante de Deus. Então, quando ele se prostra diante de Jesus, ele volta louvando a Deus, e quando ele se prostra, já é um testemunho público. Eu sei que o Senhor não é apenas um mestre, o Senhor é o Deus de Israel. Então, ele presta a Jesus o quê? O quê? A adoração. Então, você que se acha uma pessoa grata, né? Queria te perguntar o seguinte: o que você acha de si mesmo condiz com essa atitude do samaritano? Porque se você se acha uma pessoa grata, mas você não verbaliza, você não externa por ações, então há um equívoco aí. Você acha que é, mas você não é aquilo que você acha que você é. Porque se você quer ser uma pessoa grata, você precisa fazer o que ele fez. Porque Jesus dá o atestado. Ele fala assim: só este voltou para agradecer. Então Jesus fala: só esse foi uma pessoa agradecida. Então, a primeira coisa é que a gratidão, ela precisa ser externalizada pela palavra e pela ação. O leproso samaritano foi o único que fez isso. Segunda lição é que a gratidão, quando ela é externalizada, ela abre portas para novas bênçãos. Quando ele externaliza sua gratidão, Jesus dá a ele a bênção maior. A bênção que não foi pedida. A bênção que não foi nem pensada, nem mencionada. Jesus termina aquele encontro dizendo: vai, a tua fé te salvou. Primeiro, a fé havia curado. Agora Jesus declara: a tua fé te salvou. Jesus falou isso para várias pessoas: a tua fé te salvou. E ele falava isso para aqueles que reconheciam a sua divindade, a sua deidade. E como ele viu isto naquele samaritano, ele fala assim: olha, crer que eu sou Deus faz com que essa pessoa que crer desta forma receba a salvação, receba a vida eterna. Quem me vê de forma diferente recebe a salvação e a vida eterna. Quem me vê como os demais, eu sou mais um mestre entre o leque de tantos mestres que há por aí, não recebe essa bênção que eu tenho somente para esses, que testificam a respeito desta fé, desta forma, na minha pessoa. Então, quando ele volta, então, ele externiza sua gratidão, ele abriu portas para Jesus conceder a ele a bênção que não tinha sido pedida, a bênção surpresa, a bênção inesperada. Eu queria que você parasse e pensasse. Talvez, será que há alguma bênção na sua vida que ainda não foi liberada por falta de gratidão a Jesus? E como você já aprendeu hoje à noite, não é porque você nunca disse: Jesus, muito obrigado. Você já falou isso 1 milhão de vezes.
mas você nunca externalizou essa gratidão, esse reconhecimento de forma concreta. Eu não sei se vocês lembram que há pouco tempo eu falei aqui de algo que Jesus tinha feito para mim. Eu estava no carro e eu ouvi uma voz, ele falou assim, vai ficar só nisso? Alguém está lembrando? Quando eu falei desse testemunho, ele falou assim, vai ficar só nisso? Ele estava me pedindo para externalizar a gratidão. Então, irmãos, às vezes, nosso problema não é... Nós chegamos aqui hoje à noite e falamos no altar, Senhor, muito obrigado. Mas fica só nisso. Fica só nisso. Nós não partimos para a ação. Nós não partimos para uma atitude como da Eliane. Se Jesus fez isso na minha vida, eu vou servi-lo com alegria enquanto eu viver. Isso é ação. Isso é uma pessoa que tem gratidão, né? A gratidão, ela tem o poder de mudar destinos. Ela tem o poder de mudar o status da sua vida. De poder fazer com que, a partir daquele momento que você tem um reconhecimento que aquele auxílio que Jesus te deu, aquele exercício de piedade que Ele teve com você, dele ter feito aquilo que só Ele podia fazer na sua vida, se você realmente é uma pessoa grata a Jesus, é impossível não mudar nada. Se não mudar nada, é porque você ainda não chegou no grau de gratidão. Você está no grau de muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, e nada mais. Tchau e bênção. Porque os filhos e filhas que chegam ao grau de gratidão, parte para ação, parte para atitude. É como se fosse assim, se Jesus fez isso, se Jesus me deu esse auxílio, se Jesus fez isso na minha vida, então aí vem a sua atitude. Então aí vem a sua decisão, né? E pense nisso. Somente o que externalizou a gratidão recebeu a bênção adicional. Então, a pergunta é hoje à noite, será que há bênçãos adicionais que você não tem recebido porque você é só do muito obrigado? Não é? Por exemplo, no mês de novembro nós temos a oferta de gratidão. Não é? Lembra? É o momento de externalizar. Às vezes é mais fácil externalizar 10, Jesus, muito obrigado. 50, Jesus, muito obrigado. Mas não tem peso. Jesus sabe que aquilo não tem peso. Não representa nada para você, é algo que é para todo mundo ver. Né? É como se fosse um sacrifício que não me custe nada. Às vezes não lembramos de participar, às vezes não damos importância em participar, mas a gratidão precisa ser restaurada em nossos corações. Então a gratidão, ela abre porta para bênçãos que Deus só vai te dar, ou Deus só dá, para quem não apenas diz muito obrigado, mas quem pratica a gratidão. Terceira lição é que a gratidão faz com que Jesus te libere, às vezes, de alguns formalismos espirituais. Quando eles clamam, queria que você pensasse, né? O que os 10 tiveram em comum e aquilo que somente o samaritano teve de diferente dos demais. O que os 10 tiveram em comum? Fé. Todos tiveram fé. Todos eles creram que Jesus podia ajudá-los. Creram ou não creram? Creram. Senão eles não tinham pedido. Senão os outros 9 iam falar, pede você, porque eu não acredito nele não. Vai lá, mas a gente vai ficar aqui. Então, não foi uma questão de ter fé ou não ter fé. Os 10 tiveram fé que Jesus podia atender aquele pedido. Segunda coisa em comum aos 10, obediência.
Quando Jesus falou, vão para Jerusalém, fedendo, acredito eu, fedendo, estavam com lepra, moravam no lixão da cidade, o lixão da cidade ficava do lado de fora, comiam os restos de comidas, maltrapilhos, fedorentos, malnutridos, e ainda ter que ir em Jerusalém a pé. Mas ninguém questionou, todo mundo obedeceu. É para ir em Jerusalém, para ser curado, pé na estrada. Os 10. Então não foi uma questão de fé, não foi uma questão de obediência. O único divisor de águas, a única diferença deste samaritano para os outros 9 foi a gratidão. Ele teve fé como os outros 9, ele teve obediência como os outros 9, mas ele teve gratidão e os outros 9 não tiveram. Então eu fiquei pensando, puxa, olha só que coisa interessante, né? Nós que vivemos no reino de Deus, será que isso é um exemplo para nós? Porque muitos já receberam o milagre de Jesus, inclusive muitos que estão aqui hoje à noite. Então, houve a fé. Muitos praticaram a obediência. Agora, nem todos demonstram a sua gratidão a Jesus por aquilo que ele fez de modo adequado, de modo relevante, de modo tão significativo que deixe Jesus impressionado. E como eles não tinham chegado em Jerusalém, lembra que o texto diz que foi no caminho, enquanto eles iam. Então, quando ele volta, veja que ele é liberado daquela norma. Jesus não fala assim, tudo bem, recebi tua adoração, que bom que você entendeu que eu não sou apenas mais um mestre em Israel, eu sou Deus em pessoa, sou Deus encarnado, mas vai lá em Jerusalém, você não está liberado não. Ele foi liberado daquele formalismo espiritual. Eu fico a pensar se, como o muito obrigado está num degrau e a gratidão está no outro degrau, poderíamos dizer, o muito obrigado é a nível humano, a gratidão é a nível espiritual, né, maduro. Então, para aqueles que são gratos a esse nível, parece que espiritualmente falando, Jesus tem algumas boas exceções. Ele estava livre de ir em Jerusalém, estava livre. Eu falei aqui há tempos atrás, né? O processo não era só chegar em Jerusalém, não sei se alguém vai recordar, e pedir o sacerdote para olhar a pele. Era um processo. Tinha o primeiro dia, tinha o segundo, acho que era 7 dias. Aí no 7º dia, se confirmasse, tinha que oferecer uma oferta, dependendo da questão social. Era um processo, irmãos. Então, ele ficou livre de todo aquele formalismo da lei para comprovar a cura de um leproso. Por quê? Agora não era o sacerdote dizendo, você está curado. Era o Filho de Deus dizendo, além da cura, você está salvo. Teu nome está lá, ó, no livro da vida, porque você reconheceu quem eu sou de verdade. Então não precisava mais do reconhecimento sacerdotal de Jerusalém, era o Filho de Deus dando o reconhecimento público ali para ele, já que ele havia dado esse reconhecimento a Jesus. Então, a gratidão faz com que Jesus te libere de certos formalismos espirituais que tantos fazem tanta questão e julgam tão importantes. Eu quero, então, te convidar a orar hoje à noite sobre essa questão tão importante na sua vida. Você tem sido uma pessoa grata? Você gostaria de ser uma pessoa grata? Você acha que é uma pessoa grata, mas você não verbaliza e não age em gratidão? Temos que nos preparar para esse momento de oração pensando nessas coisas. Porque é a palavra quer produzir resultados e não só cosquinha no nosso coração.
Deus tem um objetivo com a palavra. Não é fazer cosquinha no nosso coração, nem barulho nos nossos ouvidos. É mudança. O objetivo de Deus sempre é mudança. Será que há bênçãos retidas porque me falta essa atitude do samaritano? Não é questão de falta de fé, não é questão de obediência. Eu tenho fé e tenho obediência. O que me falta é a prática da gratidão. Então, ninguém está questionando. Jesus não falou, cadê a fé dos outros? Ele não falou nisso, ele não questionou a fé. Cadê a obediência? Não, eles estavam praticando a fé no que Jesus falou e estavam obedecendo o que Jesus falou. Não estavam sendo desobedientes a Jesus, não estavam sendo incrédulos com Jesus. Mas Jesus falou, olha, fora a fé e fora a obediência, há outra coisa que para mim é muito importante. É quem demonstra para mim a sua gratidão. A gratidão pelo milagre que eu fiz, a gratidão pelo auxílio que eu dei, a gratidão por eu ter feito para essa pessoa o que ela nem os outros poderiam fazer. Então ela tem esse entendimento e ela externiza a sua gratidão a mim por palavras e por atitudes, por ações. Eu quero, antes da gente orar, lembrar 3 exemplos aqui de gratidão que mudou a vida de algumas pessoas que nós conhecemos. Um é da pastora Valesca Leite, que esteve aqui há uns 2 anos atrás. Acometida de um câncer violento. Não sei se chegou a ter morte clínica, mas estava praticamente morta. Se não teve a morte clínica, eu não lembro agora o detalhe. E ela esteve aqui, não sei se foi no culto do MAN, né? E acho que então tem 3 anos atrás, né? Que foi naquele culto que a Fabi decidiu chamado e decidiu ser uma pastora e ir para o seminário. E ela já está a caminho de concluir, né, Fabi? Então tem pelo menos aí uns 3 anos. E a Fabi estava no tratamento. E a pastora Valesca dando testemunho que uma das coisas que ela decidiu, por Deus, até curado aquele estado avançado de câncer, é que ela ia servir a Deus em qualquer lugar, em todos os lugares, de qualquer maneira, e ela tem feito isso. Ela, para quem não sabe, né, o marido está pastoreando a Igreja Nazareno em Rocha Sobrinho, e eles construíram uma casa lá na região dos Lagos. Ela sozinha começou uma igreja lá. E tudo indica que o pastor Daniel, deixando a superintendência, talvez deixe Roça Sobrinho e vai ser auxiliar dela. Gratidão não pode ser só muito obrigado, Jesus, tchau e bênção. Se você é grato, você muda. A gratidão é um marco. Mas eu lembro também, e quero lembrar, que aí é de hoje de manhã, o testemunho da irmã Eliane, né? Se eu falhar alguma coisa, Eliane, você me ajuda, mas se você vê que não é relevante, deixa passar. O importante é a ideia central. Eliane contava hoje de manhã que ela era de uma família grande, uma casa pequena, mas apesar disso era uma adolescente, sentia muita tristeza e muita solidão. Humanamente falando, não faz sentido, irmãos, uma família grande numa casa pequena e você sentir solidão, né? Você tem que fazer fila para entrar no banheiro, né? Sai um irmão correndo na sua frente, 8 pessoas. E ela contou que ela fez uma tendazinha lá no quintal e todo dia ela ia na tendazinha chorar. E que às vezes ela nem sabia porque estava chorando, mas uma tristeza inexplicável, né? Acho que depois teve um fato aos 23 anos, não lembro, mas aos 30 anos ela conhece Jesus. E ela contou hoje de manhã que quando ela conheceu Jesus,
quando ela reconheceu que Jesus não era apenas mais um, mas que Jesus era o enviado do Pai, ela reconheceu Jesus como cada um de nós, como você precisa reconhecer. Ela nasceu de novo, ela contou hoje de manhã, que uma alegria do Espírito, uma alegria indizível, entrou nela. E que aonde ela estava, ela queria adorar a Deus, dançava com Jesus e para Jesus. Né? Né? E que as pessoas diziam para ela: o que aconteceu? Né? Não é que bicho te mordeu, é Jesus que me alcançou, né, Eliane? É, eu de manhã eu lembrava, né, quando o Senhor me incomodava para ligar para ela, para fazer o convite, perguntar se ela estaria disposta a orar para ser a próxima líder do Ministério à Mulher, o AN. Naquela semana, eu até queria ter contado isso na mensagem do domingo passado, sobre o papel do Espírito Santo em nossa vida, quando ele anuncia o futuro. Quem estava então pode lembrar. Porque o Espírito Santo naquela semana avisou Eliane: olha, ele vai querer falar contigo. Aí ela falou com o Jorge: Jorge, o pastor quer falar comigo. Quando chegou no domingo de manhã, eu fiz o meu caminho ali de comum e aquele lugar ali ninguém senta, irmãos, que é da Eliane e do Jorge. Eles compraram ali aquelas poltronas, né? Antes de eu vir aqui, eu fui lá: Eliane, no final do culto eu quero falar contigo. Aí ela gelou, falou: mas pastor, não é para brigar comigo não, né? Aí no final do culto, quando eu falei com ela, aí também é questão, até exemplos também de maturidade. Eu falei: você pode orar sobre isso, Eliane? Ela falou assim: pastor, não posso orar não. Eu falei: mas por quê? Aí ela contou a história. Se Jesus me avisou que o senhor ia falar comigo, que o senhor está falando comigo, é isso, como que eu vou duvidar? Para que eu vou orar? Eu aceito sim. Eu cito isso, irmãos, porque tem gente que é tão espiritual, né? Que está na cara ali o que Deus quer, e ela fala assim: eu vou orar. Eu vou orar. Então, o segundo exemplo, testemunho da irmã Eliane. Né? Eliane serve a Deus como todos nós conhecemos. Então mudou, a gratidão mudou a vida dela. Ela sempre lembra disso, e aí ela cobra um novo ânimo. Né? Senhor, continuo te servindo com alegria, porque Jesus, o Senhor fez na minha vida o que ninguém podia fazer. Essa alegria ninguém poderia me dar. E eu quero terminar com o meu testemunho, que já é repetição. Aos 18 anos, eu internado, pensando poderia ficar sem a minha perna direita. E quando os médicos, naquela época não tinha os exames de hoje, né? Não tinha os exames de imagem, então era mais difícil o médico descobrir algumas questões. Então, para descobrir, eles tinham que te operar, tinha que abrir para ver por dentro. Né? Quando eles apalparam aquela região ali do tornozelo, perto do ossinho, né? E viram que praticamente não tinha mais pulsação, eu tinha feito o processo de inflamação, infecção e estava perto de gangrenar. A minha batata da perna parecia um couro de jacaré. A temperatura alta, rachando. Quando encostava uma folha de uma árvore, ela ressecava. Aí resolveram abrir e viram que era um microvaso que tinha rompido e vazando o tempo, né? Aconteceu tudo isso. Minha perna tinha encolhido pelo desuso, mas lá no hospital, né, o mesmo cenário todos os dias durante um bom tempo, só o teto branco de um hospital, eu falei: Senhor Jesus, se eu não ficar aleijado, se eu não perder a minha perna, minha vida será toda sua. Esqueci disso. Segui a minha vida, sempre amando Jesus, sempre servindo, mas esqueci. Né? Fiz o vestibular, passei para física, comecei a estudar na UF. Aí, nesse período, aceitei o chamado, fui para o seminário. 10 anos depois, nós estávamos pastoreando em Curitiba. Eu e minha esposa fomos visitar uma casa de idosos. E tinha uma senhora lá com um problema na perna.
E ela me pediu para orar. E enquanto eu orava por ela, ao mesmo tempo que eu orava, o Senhor me lembrava: você lembra daquela oração feita há 10 anos atrás? Eu falei: eu lembro. Então, está acontecendo. E eu não esqueço isso. Não esqueço. É gratidão, não é? Então, hoje à noite não tem apelo para ninguém vir ao altar, tem oportunidade. Não é apelo, é oportunidade. Porque eu acho que você tem coisas a conversar com o Senhor agora. Tem ou não tem? Acho que algumas interrogações podem ser rompidas. Talvez algumas atitudes devem ser modificadas. Talvez se você é aquele crente, me dá, me dá, me dá. Fala assim: Jesus, chega disso. Agora só vou agradecer e vou demonstrar. O senhor vai ver que eu vou mudar porque eu sou grato. Dá uma olhadinha aí rapidinho, se a projeção puder me ajudar. Calma. 1 de Samuel 2:8. Aí, Cauã, obrigado. Diz assim, ó: levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Olha, tem muita gente aqui que era menos que nada. E Deus deu uma ascensão financeira meteórica. Tem que demonstrar gratidão. Não pode só Jesus, muito obrigado, tchau e bênção. Porque foi Ele que fez. Você não chegaria onde chegou sem Ele. Quer ver um outro exemplo? Tá? 2 Timóteo ainda, calma, 7, 8. Coloca aí para nós, por favor. Capítulo 7, sendo que agora é segundo, né? Não é primeiro. 2 Samuel 7, verso 8. Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, eu estou mostrando esses versículos para você ver. Você vê Davi pedindo muito a Deus livramento dos seus inimigos. Demais, você só vê Davi agradecendo. Note isso nos Salmos. Ah, mas Davi era rei, mas ele não começou a vida como rei. Deus lembra ele: olha como você começou e olha onde te coloquei. Deus queria manter a gratidão viva e ativa no coração de Davi. Não se esqueça que você não tinha nada e não era ninguém. A posição que você ocupa, fui eu que te dei. Gratidão, Davi. Por último, 1 Crônicas 17, 16, nos ajuda aí. 1 Crônicas 17, 16. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Então, os 2 primeiros versículos é Deus falando: não se esqueça. Aqui é Davi falando: eu não me esqueci. E a questão hoje à noite é, irmãos, talvez
O problema nunca está em Deus. Deus não se esqueceu o que fez na sua vida. Mas talvez você se esqueceu. Você não consegue ser como Davi. Né? Davi não. Davi, nessa ocasião, ele já era rei, já tinha tudo. Ele não vê merecimento próprio. Ele fala assim, quem sou eu para ter a posição que eu tenho hoje, a vida que o Senhor me dá hoje? Quem sou eu para o Senhor ter feito isso na minha vida? A pessoa grata, ela não tem sentimento de mérito. A pessoa grata, ela tem sentimento de demérito. Jesus fez porque ele quis fazer, tinha poder para fazer, mas eu não merecia. As pessoas que acham que têm mérito não conseguem ter gratidão de forma adequada. Eu fiz porque Jesus fez porque eu tenho muita fé. Jesus fez porque eu sou obediente, eu tenho uma vida de santidade. Não consegue ter a gratidão adequada, porque acha que tem mérito. Né? A fé e a obediência você tem para viver, mas a gratidão é quando você reconhece. Jesus fez mais do que eu merecia. Então, a sua razão, pessoal. Volta lá então ao momento da oração, calma, por favor, obrigado. O seu motivo de oração hoje à noite, eu não sei, mas você sabe, tá? Então, ali talvez uma sugestão para você começar. Senhor, será que há bênçãos retidas na minha vida porque eu não externo a minha gratidão a Ti e às pessoas através de palavras e ações? Então, altar é lugar de mudança, lugar onde o vaso, o Senhor, o oleiro, trabalha nos vasos, né? Então, vamos ficar em pé. E se você quiser chegar, tem um tempinho aqui orando com o Senhor. Você é bem-vindo ao altar nesta noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor te recebe. Seja bem-vindo. Senhor Deus e Pai, eu curvo a minha cabeça, fecho os meus olhos e abro meu coração. Muitas coisas o Senhor tem falado comigo nesta noite, muitas coisas o Senhor tem trazido luz para que eu compreenda. Senhor, não quero ser apenas educado contigo. Eu quero ser grato. Eu não quero apenas dizer que eu sou grato. Eu quero demonstrar com palavras e ações. Eu quero que a gratidão, a partir deste ano, desta noite, seja um marco na minha vida. Eu desejo, Senhor, que nenhuma bênção continue sendo retida na minha vida por falta de gratidão. Eu entendi, eu compreendi muito bem o que o Senhor falou comigo nesta noite. Não é necessário explicações a mais. Não é necessário nada mais, exemplos a mais. Eu entendi, eu compreendi. E ponto final. E o que eu preciso agora é de atitude, é de ação, é de mudança de conduta, é mudança de comportamento. O Senhor ouve sim as minhas palavras nesta noite, mas o que o Senhor quer ver é o que muda a partir de agora. Por isso, Senhor, nós oramos nesta noite e nós te agradecemos porque a Tua palavra nos confronta. E o confronto é para que tenhamos a oportunidade
de mudarmos o que precisa ser mudado e mantermos aquilo que precisa ser mantido. Muito obrigado, Senhor, porque nesse mês de novembro o Senhor tem nos falado muitas coisas boas e importantes sobre a importância da gratidão. E nós queremos que cada uma dessas mensagens não fiquem apenas no passado, mas fiquem guardadas e sejam praticadas no nosso coração. Assim nós oramos. E assim, Senhor, cada um que está no altar e fala contigo, o Senhor escuta cada um individualmente. E que, seguida a esta oração, a decisão, venham, Senhor, as atitudes que correspondam àquilo que foi falado contigo neste altar, nesta noite. É nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.